Vamos começar a nossa aulinha sobre animais peçonhentos, tá? Bom, primeiro de tudo, tá? O que é peçonha? Tá? Peçonha é uma substância tóxica que é produzida por um animal e que esse animal consegue usar essa peçonha, usar um aparato inoculador, uma maneira de colocar a peçonha em outro animal. Então, existe uma diferença entre animal venenoso e animal peçonhento. Tá? Todo animal peçonhento ele é venenoso por si só, porque a peçonha é um veneno que pode ser inoculado. Mas tem animal que é venenoso e não é peçonhento. Por exemplo, tá? Sapos. Tem vários sapos venenosos, a gente falou na aula, né, de segunda-feira. Tem vários sapos venenosos, só que eles não têm peçonha. Eles não conseguem inocular o veneno em um outro animal. Então eles são venenosos, pele venenosa, ou então, né, o veneno na glândula parótida lá, né, glândula paratoide, mas eles não conseguem inocular, né, o veneno. Eles não são peçonhentos. Então, animal peçonhento é um animal que tem o veneno e consegue, com algum aparato inoculador, seja uma presa, tá? Né, um dente especializado ali, como nas cobras, seja um aguilhão lá na cauda, como um escorpião, seja as quelíceras, como uma aranha, seja, né, a própria mordida, a saliva que entra numa mordida, como a gente vai ver aqui em alguns animais, tá? Ele vai ter, o animal peçonhento vai ter alguma estratégia, algum aparato para inocular o veneno em outro animal. Seja para defesa, para se defender de um predador, né? Ou de um possível predador que ele encara como predador, ou então para captura de alimento. Né? Muitas cobras usam o seu veneno para matar o bicho. Tá? Tem um bicho que é muito mais rápido que ela não consegue ficar correndo atrás, até porque ela não tem braço para pegar. Ela morde o bichinho, aí o bichinho, a ação do veneno, né? O veneno vai começar a matar ali, imobilizar e tal o bicho, para depois matar, ela vai embora. Né? Então, a peçonha pode ser tanto para se defender de predadores, quanto para capturar uma presa. Tá? Galera, as toxinas de animais peçonhentos, os venenos, né? As toxinas, os venenos, são de natureza proteica. Então, o veneno de bicho peçonhento, de bicho venenoso, é proteína, cara. Tá? Pode ser uma glicoproteína, que é um glicídio associado à proteína. Pode ser uma lipoproteína, um lipídio associado à proteína. Tá? Pode ser uma proteína pura, né? Só lá o grupo peptídico, mas é de natureza proteica. Veneno é sempre proteína. Veneno de bicho, sempre proteína. Tá bom? Vamos falar aqui, então, ó, da ação dos venenos, a classificação dos tipos de veneno, tá? Porque a gente vai falar já já de animais peçonhentos, os principais, assim, tá? Mas antes vamos entender como é que funciona a ação dos venenos, a classificação da ação dos venenos. Que daí, ali para frente, a gente só vai dizer assim, ação, né, neurotóxica, coagulante e tal. Vamos lá. Primeiro tipo, né, primeira classificação de veneno, de toxina de animal, é o veneno neurotóxico. Ele afeta o sistema nervoso, atrapalhando a comunicação do sistema nervoso com a musculatura, deixando, né, causando paralisia, principalmente paralisia de músculos faciais. Tá? Então ele para, né, a musculatura facial. O cara fica com a cara de tanso assim. Tá? Vocês vão ver fotos aqui já. Em alguns casos, pode paralisar os músculos responsáveis pela deglutição, tá? Por ato de engolir, aí a pessoa pode sufocar, que não consegue engolir a saliva, fica acumulando saliva ali. E também pela respiração, pode parar o músculo respiratório, matando por asfixia, porque para a musculatura respiratória. Tá? E aí pode levar a óbito. Tudo isso depende da concentração do veneno, né? De quanto veneno foi inoculado, né? E também do tipo de veneno, da concentração do veneno em si. Tem animais que têm um veneno neurotóxico muito concentrado e pode levar à morte. Ou se tem veneno neurotóxico menos concentrado e não causa tantos problemas assim. Tá? Então tá. Tem venenos coagulantes. Tá? Neurotóxico, gente, ele é uma parada bem importante. Eu vou sublinhar os mais importantes aqui pra gente, tá? Neurotóxico. Aí tem uns que têm efeito coagulante. Esse não é tão comum assim, tá? Ele aglutina o sangue, ele faz formar coágulos, né, de sangue, todo mundo sabe que é um coágulo aí, né, que pode obstruir uma veia, uma artéria. E em casos mais sérios, quando os coágulos são muito grandes, o poder de aglutinação ali, né, é muito grande, né, pode gerar coágulos encefálicos ou pulmonares, podendo levar a óbito por insuficiência respiratória ou então por um AVC ali, né, de entupir uma artéria, né, no encéfalo e causar um derrame, tá bom? Os anticoagulantes, eles impedem a coagulação, ou seja, eles vão causar hemorragias. Você tem um ferimento, né, a picada ali de uma cobra, por exemplo, né, ou a mordida de um animal peçonhento, vocês vão ver que tem répteis aqui que podem, a mordida é venenosa. Aí você tem a mordida, a lesão ali, né, da picada, da mordida,
E a ação da toxina é impedir a coagulação. A pessoa, se não for hospitalizada, né, se não for tratada, hospitalizada não necessariamente, mas sim, não receber atendimento ambulatorial ali e tal, ela pode ter uma hemorragia, porque a substância que está ali no veneno, né, a toxina ali do veneno, ela não deixa o sangue coagular, só vai ficar com uma hemorragia, tá bom? Os venenos hemorrágicos, Marquinhos, anticoagulante hemorrágico não é a mesma coisa? Não. Olha só, o efeito é o mesmo, mas a ação é diferente. Tá? Nos venenos hemorrágicos, os vasos sanguíneos ficam muito permeáveis ao sangue. Ou seja, o sangue sai dentro do vaso, cara. É muito pior que o anticoagulante. Muito pior. Tá? Então, no veneno anticoagulante é assim, tem um ferimento, não coagulou, mas aí tu vai lá, bota, né, faz uma pressão ali, né, veda, ou então, né, ou toma um antídoto pro veneno, beleza? Tranquilo. Agora, o problema, cara, é que no hemorrágico não. Imagina uma toxina que entrou na tua corrente sanguínea e que dilata o espaço entre as células que formam o vaso sanguíneo, fazendo com que o teu sangue que estava dentro do vaso sanguíneo comece a sair, cara. Então, tu vai ter uma hemorragia generalizada. É uma parada muito pior que um anticoagulante. Muito pior. Tá? Então, ó, torna os vasos sanguíneos permeáveis ao sangue, causando hemorragias internas e externas, porque vai acabar estourando os vasos sanguíneos aqui periféricos, tá? Levando a sangramentos das gengivas e das narinas, primeiramente. Em quadros mais graves, a vítima pode apresentar hemorragias cerebrais e falência dos rins. Por quê? Tá? Você vai ter uma grande quantidade de sangue saindo dos vasos sanguíneos e entrando nos rins. Uma quantidade maior do que deveria, podendo levar a pessoa a óbito. Tá? Beleza. Esses três aqui, coagulante, anticoagulante, tá? E hemorrágico, eles não são tão comuns. Tá? Esse aqui já é mais comum, que a gente chama de hemotóxico ou hemolítico. É a mesma coisa, tá? São dois termos para o mesmo tipo de veneno. Eles destroem células sanguíneas. Esse veneno, né, essa toxina, vai entrar na tua corrente sanguínea e vai destruir a hemácia. Se destrói a hemácia, tu não transporta direito ao oxigênio. Esse veneno vai destruir glóbulos brancos. E os glóbulos brancos, cara, eles tinham que produzir anticorpos para você reagir a esse veneno. Quando você tem um acidente com um animal peçonhento, né, uma toxina que entrou, tu tem que reagir. O teu sistema imunológico tem que trabalhar, produzir anticorpos para, né, neutralizar esse veneno. E esse veneno, olha só, o hemotóxico hemolítico, ele vai entrar na tua corrente sanguínea, ele vai destruir hemácias, atrapalhando o transporte de oxigênio, o teu metabolismo energético, né, consequentemente e tal, e vai destruir células de defesa, atrapalhando a reação do teu organismo, da tua imunidade a esse veneno. Então, ele é uma parada bem problemática, tá? Destrói células sanguíneas, causando falência renal e uma possível insuficiência respiratória, né? Porque você não tem a devida chegada de oxigênio nos tecidos ali com destruição de massas, tá? Então, esse é o veneno hemotóxico hemolítico. Então, grava, por enquanto, importantes pra gente, ó, neurotóxico, a gente vai falar deles, né, de alguns exemplos, e hemotóxico hemolítico também é importante. Aí tem os miotóxicos. Eles causam danos aos músculos, tá? Especialmente relacionados à respiração, tá? Eles vão parar a musculatura respiratória, né? Causando a morte por falência renal, cardíaca ou respiratória. Geralmente respiratória, mas pode parar o coração também e pode parar o rim, né? Que é feito de tecido muscular liso ali, biotóxico, tá? Aí, esse aqui é importante pra gente também, gente, ó. Proteolítico. Os venenos proteolíticos, também conhecidos como citotóxicos ou necrotóxicos, destroem tecidos muscular, conjuntivo, epitelial, levando à necrose, à morte do tecido. Resultado da ação de enzimas digestivas presentes no veneno. Ou seja, esse veneno nada mais é do que enzima digestiva, tá? Que a cobra, por exemplo, a aranha, por exemplo, tá? Tem no seu veneno. Então, quando ela inocula o veneno lá na sua presa, né? Ela inocula o veneno já com enzimas digestivas que vão começar a fazer uma pré-digestão do bicho ali fora do corpo, para depois lá engolirem, né? Cara, é uma ação muito importante, a ação proteolítica, nos venenos de jararacas, né? Das botróficas que a gente vai ver aqui. Então, esses três a gente tem que gravar bem, tá, gente? O neurotóxico, tá? O hemotóxico hemolítico e o proteolítico, que eles são os mais importantes para a gente nos animais que a gente vai ver aqui, tá? Nefrotóxico causa dano diretamente nos rins, atua exclusivamente em cima de rim, vai prejudicar a ação de reguladores, lá, de substâncias que regulam os rins, é mais raro. E os sarafotóxicos, mais raros também, tá? Presentes somente em algumas espécies de serpentes na África, tá? Como a mamba negra, por exemplo,
promove a constrição da artéria coronária. A coronária que tem que nutrir o músculo cardíaco, tem que nutrir o miocárdio. Então, né, ele pode causar um ataque cardíaco, cara. É um veneno que contrai a coronária contraída não passa mais sangue como deveria para o miocárdio, e aí a pessoa pode morrer ali por um ataque cardíaco, né? O coração para, porque não tem mais energia chegando. Tá bom? Então tá. Não esqueçam, ó, importantes pra gente, neurotóxico, hemotóxico, hemolítico e proteolítico, os mais importantes, tá? Galera, vamos falar de animais peçonhentos então. O primeiro, o ornitorrinco, tá? O nome científico é Ornitorrhynchus anatinos. Esse mamífero monotremado que bota ovo. Lembra que ele é mamífero? Olha só, cara. A gente acha que falou sobre isso, né? Mas é bom reforçar. Ele é um mamífero, mas porque ele tem glândula mamária, mas ele não tem mama. As fêmeas têm glândulas mamárias, mas não tem mama. Elas têm uma musculatura ao redor da glândula mamária, elas pressionam a glândula mamária ali, o leite escorre pelos pelos da mãe e o filhote mama lambendo os pelos da mãe. Então é assim nos ornitorrincos e ecdinas, tá? Tem glândula mamária, mas não tem mama, né? Estrutura para amamentar o filhote. Tem hábitos aquáticos, vivem da água a maior parte do tempo, né? Vivem no continente australiano, na Austrália e na Tasmânia, certo? Galera, olha só. Somente os machos têm glândula de veneno. Então o veneno aqui é exclusivo nos machos. As fêmeas não têm, só tem nos machos, tá? E essa glândula de veneno fica nas patas traseiras, né? Tem a glândula aqui, que é um desenho mostrando, né, o que seria internamente, a glândula internamente. Aí tem um ducto que sai com a toxina, né, dessa glândula e está ligada no esporão na pata traseira. Quando o ornitorrinco crava esse esporão ali em outro animal, né, ele pressiona aqui, ó, né, esse tubo que faz escorrer o veneno pelo esporão aqui da pata traseira. Tá? Então os ornitorrincos são venenosos, somente os machos. Tá? Alguns autores vão dizer que eles só apresentam as glândulas de veneno no período de reprodução para proteger os filhotes. Tá? Mas a maior parte dos autores, como o Pogue aqui, por exemplo, que eu, né, mostrei para vocês antes, que é o cara que eu mais gosto na questão aqui de zoologia, ele diz que não, todo macho tem glândula de veneno o tempo inteiro. O ornitorrinco não é um bicho muito comum de se conhecer em ambiente natural, de pegar em ambiente natural. Tem alguns em cativeiro, mas daí eles têm um comportamento totalmente diferente, a produção de veneno é diferente, porque a alimentação é diferente e tal. Né? Então não se tem muita notícia, assim, muito estudo sobre veneno de ornitorrinco. Tá? Galera, o veneno é hemotóxico. Tá? Ele vai destruir, né, as células lá do sangue, né, vai destruir hemácia, destruir glóbulo branco e tal, e também tem uma ação coagulante. Então ele é hemotóxico, né, hemolítico, ele destrói hemácia, destrói glóbulo branco, e também tem uma ação coagulante, também ajuda a coagular o sangue ali. Não é um veneno muito potente, não vai levar um humano adulto à morte, né? O Perry do Phineas e Ferb aqui, isso é da época de vocês, né, Phineas e Ferb? Então, o Perry aqui não vai levar um humano adulto à morte, tá? Mas é extremamente dolorido. A ação do veneno, a ação, né, hemotóxica e coagulante desse veneno, cara, do ornitorrinco, é muito dolorida. E não tem soro, não tem tratamento. Tem relatos de pessoas que ficaram por até 3 meses sentindo as dores ali, claro que começou mais forte, foi diminuindo e tal, mas sentindo as dores da ação do veneno, porque não tem o que fazer, é só esperar o teu organismo mesmo metabolizar e pode demorar até 3 meses. Então, não chega a matar, tá? Não é letal para humanos adultos e tal, mas é muito dolorido, tá bom? Então, esse é o nosso ornitorrinco. Galera, um outro bichinho que também é um mamífero e que também é peçonhento é um bichinho chamado musaranho. Tá? O nome científico é Crossidura suaveolens. O musaranho é da classe insetívora. Uma classe que eu não coloquei aqui para vocês, porque não é muito comum aqui esses bichos do nosso país, mas insetívoras são os tamanduás e musaranhos. Tá? Então, tamanduá não, desculpa. Topeiras, falei errado. Insetívora é topeiras e musaranho. Tá? Ele habita o musaranho no continente africano. Ele é o menor mamífero do mundo. Tá? Ele pesa em torno de 3 gramas. Tá? E ele tem uma saliva tóxica, tá? Para atacar possíveis presas que são pequenos crustáceos, pequenos moluscos, pequenos insetos, tá? E até aracnídeos. Então, ele é um predador, tá? Ele pega indivíduos, né, menores que ele. Ele é o menor mamífero do mundo, cerca de 3 gramas de peso.
e a saliva dele é tóxica. Então, ela está na mordida mesmo, ele morde, ele vai, né, já colocar o veneno ali por causa da saliva. Tá? O veneno causa queda de pressão sanguínea, tá? Diminuição do ritmo cardíaco e inibição respiratória. Então, ele é um veneno de ação neurotóxica, tá, gente? Ele vai, por uma ação neurotóxica, diminuir a pressão sanguínea, diminuição do ritmo cardíaco e inibe a respiração. Tá bom? Olha aqui o nosso musaranha, que bonitinho, tá? Quem olha para ele não vê o quão perigoso ele é, né? Bonitinho, tá na mão do cara aqui, né? Bem pequenininho, 3 gramas aqui de peso mais ou menos, tá? Beleza. A gente tem agora um réptil venenoso que não é cobra, porque cobras a gente sabe que várias são venenosas, né? Mas um réptil venenoso que não é cobra, que é, tá, o monstro de Gila, pessoal. O monstro de Gila, tá? O nome científico dele é Eloderma suspectum, tá? É um lagarto que está nas regiões secas, áridas da América do Norte, principalmente ali a região do México, Texas, Novo México, né? Então está pegando a parte mais a sul ali, né, dos Estados Unidos, o México também, regiões mais secas naquela área, tá? Eles não comem o veneno com os dentes incisivos. Por quê? O veneno, tá, também é um componente da saliva. Tem glândulas de veneno ali junto com as glândulas salivares. Então, eles vão inocular o veneno sempre que morder. Mordeu, inoculou o veneno. Está nos dentes incisivos, dentes da frente. Tá? Tem um veneno com ação hemotóxica, hemolítico. Destrói lá animáceas e glóbulos brancos. Né? Uma ação hemotóxica. Tem um bichinho que é menos comum, que é o lagarto perolado, que é do mesmo gênero, é um Eloderma também, mas é outra espécie e tem uma toxina parecida, tá? Só que ela é menos potente. Tá? Cara, o monstro de Gila, dependendo da quantidade de veneno que ele, né, consegue colocar, pode levar à morte, que é o veneno mais concentrado. O do lagarto perolado, nem tanto. Tá? Então, ó, esse bichinho da esquerda aqui, ó, né, com esse tonzinho de amarelo e preto, né, ele é o monstro de Gila. E esse da direita aqui é o lagarto perolado. Eles são do mesmo gênero, mas espécies diferentes e vivem na mesma região. Tá bom? Beleza. Aí a gente vai falar da lacraia, que é um bicho que a gente já viu, né? A gente tem algumas espécies de lacraia, principalmente desses dois gêneros, tá? Do Cryptops e a Scolopendra, tá? Encontrados em todo o Brasil, né? É um quilópode lá, vocês já viram a aula de artrópodes, né? Inoculam veneno com o aparelho bucal, que é um maxilípede aqui, ó, tá vendo? Ó? Um maxilípede para inocular veneno e para capturar presas, porque ela é um predador, né? O veneno tem ação hemotóxica, hemolítica, causando ali dores locais, né? Até certa queimadura, fica uma região ali, né, com uma certa queimadura, machucado, né, escurinho, com ardência, né? E pequenas hemorragias por conta dessa ação hemotóxica que destrói ali, né, hemácias e tal. Tá bom? Então, essa é a lacraia. Uma coisa que quando eu conto, a maioria das pessoas não acredita, é que 80% a 85% dos casos que a gente recebia de pessoas com acidentes com animais peçonhentos, não era aranha, não era cobra, não era escorpião, era taturana. Tá? Taturana tem vários outros nomes, né, populares aí, gente. A gente aqui na nossa região chama de taturana, mas o nome científico é Lonômia, porque na verdade a taturana, bicha cabeluda, né, ela é um estágio larval, tá? A lagarta, né, o estágio larval de um gênero de mariposa, tá? São as mariposas do gênero Lonômia. Então, a Lonômia, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisinha. Tá? A Lonômia, ela vai ficar esse bicho aqui, ó. Às vezes mais escuro, um pouco mais claro e tal, mas é basicamente, né, esse gênero, que tem espécies diferentes desse gênero, né? Esse aqui é a Lonômia adulta. Mas a Lonômia é, né, o estágio larval de mariposas, então, né, do gênero Lonômia. Ela tem, tá, essas cerdinhas aqui, ó, que ela consegue inocular o veneno. Fica aí, é muito subjetivo isso, alguns autores vão dizer que ela não é um animal peçonhento, porque ela não inocula esse veneno com, né, a vontade, né, com essa voluntariedade. Eu vou lá pegar aquele animalzinho e vou encostar nele. Não, não é isso. Né? É uma defesa, e os animais que encostam nela, mas tem um aparato, uma seda, que tem uma pontinha, que essa pontinha entra nos poros e escorre ali a toxina. Tá? Então, a maior parte dos autores vai considerar como um animal peçonhento, sim, certo? Possui sardinhas com veneno. O veneno causa forte queimação, tá? Tem uma
ação ali de queimar o local, que é muito intensa, tipo, parecida com uma de uma água-viva, tá? Hemorragias em qualquer parte do corpo. Então, tem uma ação sistêmica, vai entrar, ele vai ser absorvido pela pele, vai entrar na corrente sanguínea e pode causar hemorragias em qualquer parte do corpo. São comuns sangramentos pelas gengivas, tá? Então, ali, ação, né, hemorrágica, tá, gente? Hematomas devido a essas hemorragias, né? E urina escura, que é um sinal de que já comprometeu o rim. Então, essa toxina pode ir pela corrente sanguínea lá para a parte do rim, e aí tem aquela ação, né, nefrotóxica lá, atuando em cima do rim, beleza? Hemorragias intracranianas também foram observadas e estão em óbito. Então, tem uma ação hemorrágica, tá? E nefrorrágica, né? Nefrolítica ali, tá bom? Beleza. Existe soro para tratamento. Então, é o primeiro grupinho animal, animais peçonhentos, que tem um soro para a gente tratar. Até então não tinha, né? Tem que se virar, deixar o corpo, né? Aqui não, aqui tem um soro para tratamento, tá? A gente vai ver depois como é que faz um soro, beleza? Então, a maior parte, né, dos acidentes, olha aqui, ó, tem várias cores de taturana, tá, gente? Depende da espécie, é um gênero, depende da espécie. Então, você tem, né, o veneno está nas sardinhas, não está aqui na pele exatamente. Não sei se vocês estão conseguindo notar que aqui tem um insetinho menor aqui, ó, parasitando, tá? A lagarta, tá vendo aqui na foto? Né? Aí nas sardinhas, né? Então, o veneno. Às vezes elas ficam em grupos assim, ó, em árvores, tá? Eu trabalhei um tempo, fiz muita coisa, né? Na época de faculdade tinha que se virar, cara, porque eu precisava de bolsa, de grana, né? Para me virar aqui para conseguir pagar, porque minha família não conseguia me manter aqui, né? Eu fiz estágio, além de fazer os estágios que não eram remunerados na faculdade, na maioria das vezes, eu fiz o estágio durante a graduação inteira, os meus 5 anos de graduação, num hotel que talvez alguns de vocês já tenham ficado hospedados ali, que é o Hotel Plaza Caldas da Imperatriz, tá? Que fica ali em Santa Maria da Imperatriz, né? No Plaza Caldas. Então, eu fui estagiário de biologia ali, eles têm um trabalho de pesquisa, você fazia o estágio lá, tinha que se fazer pesquisa e tal, e a gente levava os hóspedes nas trilhas ecológicas. E uma vez, cara, um senhor de idade, tinha assim, ó, isso aqui numa árvore, ele foi caminhando na frente, a gente pede para esperar e tal, mas ele quis caminhando na frente, era bom assim fisicamente e tal, ele estava empolgado, cara, ele não viu, se encostou, botou a mão na árvore aqui, a gente teve que correr com ele para o hospital. Tá? Ele, sei lá, quantas lagartas ele encostou e absorveu o veneno ali, tá? Beleza? Então essa taturana. Aí a gente tem o escorpião preto, tá? O Titius baiensis. Esse está distribuído no Brasil inteiro, tá? Titius baiensis, escorpião preto, ele é um pouquinho maior que o escorpião amarelo, que a gente já vai ver, tá? Ele está distribuído no país inteiro, o Brasil todo, tem a gente chama de distribuição cosmopolita, né? Desculpa, bem ampla. Tem lá o aguilhão no final da cauda, a gente já viu isso lá na aula de artrópodes, né? Para inocular o veneno. O veneno tem uma ação neurotóxica, tá? Atua ali no sistema nervoso. A vítima vai apresentar náuseas, né? Enjoos, vômitos, sudorese intensa, né? Sua bastante, salivação, começa a salivar muito, tremores e aumento da pressão arterial. Raramente leva à morte, mas tem sintomas bem marcantes, tá? E tem soro para tratamento. Então, existe soro para tratamento, né, dessa toxina. Tá aqui o nosso escorpião preto. Tá vendo? É um bichinho um pouquinho maior que o escorpião amarelo. Vai ser aqui, ó, mais ou menos desse tamanho. O escorpião amarelo vai ser pequenininho assim. A escorpião amarelo, Titius cerulatus, habita o sudeste e partes do sul do Brasil. Ele gosta de um clima um pouquinho mais frio. Ele não se adapta muito bem ao clima seco. Ao clima quente, perdão. O escorpião preto já se adapta bem a qualquer ambiente. Esse gosta de um clima um pouquinho mais frio, tá? Veneno de ação neurotóxica com ação semelhante ao veneno do escorpião preto, tá? Bem parecido. Raramente leva à morte também, se a pessoa tiver uma alergia, algum comprometimento imunológico e tal, tá? E também tem soro para tratamento, tá? 2015 teve um surto, vamos chamar assim, de escorpiões amarelos na cidade de Itajaí. Provavelmente eles vieram em algum carregamento ali no porto, né? Aí começaram a se reproduzir ali durante o trajeto no navio e veio um monte, assim, teve mais de 200 e poucos escorpiões achados, uns 20 acidentes com pessoas aí, né, com escorpiões amarelos, mas nenhum óbito, tá? Vamos às aranhas agora, então. A gente falou dos escorpiões, vamos às aranhas. A armadeira, que é o gênero Phoneutra, tem algumas espécies desse gênero, né?
Ocorre em toda a América do Sul. Ela é presente, muito comum em jardins e quintais. Ela não constrói teias. Lembra que toda aranha tem fiandeira para fazer teia, mas nem todas elas constroem teia para, né, ficar sobre as teias. Elas têm, às vezes, a teia só para envolver ali, né, a sua presa e tal. É o caso da foneuta, da armadeira. Ela não vive em teias, ela gosta muito de ficar assim, ó, embaixo de telha, no cantinho de pedra e tal, tá? O veneno tem ação neurotóxica também. Vai ter um edema local, um inchaço local e ação neurotóxica causando ali, né, sudorese, a pessoa sua bastante, taquicardia, acelera o coração. Raramente leva à morte, só se a pessoa também tiver algum problema ali, né, de imunidade, algum problema cardíaco, hipertensão, aí pode levar à morte. Mas normalmente não é um grande problema, tá? Dói, incomoda, né, a pessoa sua, tem taquicardia e tal, mas não costuma levar a óbito, né? Também tem soro para tratamento da armadeira. Por que ela chama armadeira? Diferente de outras aranhas, ela dá bote, cara. Olha só. Tá aqui a armadeira, bonitinha, né? E olha como é que ela faz. Ela se apoia nas 4 patas traseiras, né? Para pular. Ela levanta as 4 patas dianteiras, né? Bem agressiva, para mostrar mesmo que é agressiva, para se defender de predadores, né? Para capturar presas. E ela pula mesmo. Tá? Ela pode pular aí até 2 vezes o tamanho do seu corpo. Tá? Bom, a aranha marrom, a Loxosceles, tá? É uma aranhazinha bem pequenininha, bem menor que a armadeira. Cara, a armadeira vai ter assim, ó, 10 centímetros, tá? 8, 10 centímetros. A Loxosceles, cara, é um bichinho pequeno, 2, 3 centímetros, vocês já vão ver aqui, tá? A aranha marrom, né? Ela pode ser encontrada em toda a América, desde a América do Norte até a América do Sul, até lá, né, a Patagônia. São pequenas e pouco agressivas, diferente da armadeira, né? Possui o veneno mais potente entre as aranhas brasileiras, as aranhas encontradas no Brasil. Cara, ó, vamos tomar cuidado com o seguinte. Ter o veneno mais potente não significa ser o bicho mais perigoso. Porque tu tem que ter uma combinação de potência do veneno e agressividade, capacidade de ataque do bicho. Então, vocês vão ver que a aranha com o veneno mais potente não é a mais perigosa, tá? Porque ela não é muito agressiva. Da mesma forma, aqui no Brasil, a cobra com veneno mais potente, a gente vai ver já já, não é a cobra mais agressiva. Tá? Não é a cobra mais perigosa também, porque ela não é muito agressiva. Beleza? Então, são pequenas pouco agressivas, o veneno mais potente entre as aranhas brasileiras, com ação proteolítica e hemolítica. Lembra das ações? A proteolítica destrói lá musculatura, pele e tal, causa um ferimento bem feio, vocês vão ver fotos já. E hemolítica também, causando a destruição ali de hemácias igual dos brancos. Tá? E aí tem um detalhe interessante. A manifestação dos efeitos ela é tardia. Essa toxina ela demora a começar a agir no teu organismo. Tá? Geralmente, quando você toma picada de um bicho, né, de um animal peçonhento, cara, é questão de segundos, no máximo minutos, para ter os efeitos. Tá? Segundos a minutos. Beleza? No caso da Loxosceles, cara, vai demorar de 12 a 24 horas. Pode ficar até um dia sem ter nenhum sintoma. Às vezes tu nem percebeu que foi picado, porque picada assim é uma espetadinha de nada. Tá? E aí depois de 12 a 24 horas começam os sintomas. Então isso é uma característica bem marcante, tá, do veneno de Loxosceles, né, de aranha marrom. Beleza? Os sintomas são dores no local, edema, inchaço, né, mal-estar geral, vai ter uma ação ali, né, ela tem uma pequena ação neurotóxica, não é muito importante. A ação proteolítica e hemolítica é mais importante. Você tem uma pequena ação neurotóxica que causa mal-estar, náuseas e pode causar febre em alguns casos. Tá? Pode causar necrose local, morte dos tecidos locais, que vocês já vão ver aqui. Em caso grave, cara, esse veneno pode, devido à sua ação proteolítica e hemolítica aqui, né, acometer o rim. Aí é o que a gente chama de urina de cor de Coca-Cola. Tá? Não é somente, né, no veneno de aranha marrom que isso acontece. Isso também acontece com o veneno de lonômia lá, tá? Isso também acontece com o veneno de algumas cobras, que a urina é muito escura, cor de Coca-Cola, eles chamam. Isso está te mostrando um comprometimento do rim. O rim com hemorragia, não está funcionando direito, e aí a urina sai bem escura. Tá? Tem soro para tratamento, né, gente? Tem soro para tratamento de picada aqui por aranha marrom. Beleza? Aqui está a aranha marrom num aumento, né? Tipo, um foco aqui, né? Para você ver aumentado, bonitinho, um zoom no caso, né? E aqui tá, né? Ela, tá vendo? Ó, ela tem aqui, ó, o corpinho dela, gente, é coisa de
2 centímetros o corpo dela. Aí com as patinhas aqui, né, ela vai ter aí uns 3, 4 centímetros. É bem pequenininha, um bichinho assim, ó, uma aranha grande, tá? Bom, aqui, ó, uma pessoa com uma picada de aranha marrom e que foi, tá? Assim, ela começou a sentir sintoma, lembra que é só de 2 a 24 horas depois, mas quando começou a sentir já foi com uma certa, né, urgência ao hospital. Começou a sentir ali, tá doendo e tal, foi com uma certa urgência ao hospital. Quem se enrola muito, quem demora, não, vai passar, né? Cara, aí olha só o que acontece, tá? Isso aqui, ó. Aí lesiona feio mesmo, tá? Beleza. A tarântula ou aranha de jardim, a licosa, tem várias espécies, é o gênero licosa, né? Então lembra quando é licosa SP, né? Pode ser uma espécie qualquer do gênero licosa. Prefere climas frios também. Costuma ficar em cima de plantas, pegando ali insetos, né? Fitófagos, comendo ali mosquito, né? Comendo ali alguns outros insetos, pulgões e tal. Lembra que as aranhas têm uma digestão extracorpórea, né? Ela segura o bicho, enrola em teia, joga a enzima lá dentro, espera digerir, toma um suquinho já da parada digerida, né? Já está tudo pronto para utilizar no metabolismo. O veneno tem ação proteolítica e destrói o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que faz, a gente chama de cimento celular. Ela faz a ligação entre células lá nos tecidos. Então, vai dar uma destruída no tecido. Mas, gente, não é uma parada muito, muito grave. Eu já tomei picada dessa aranha. Tem uma dorzinha local ali, uma queimação e tal. Então, não é um grande problema, tá? Agora, a viúva negra, aí já é um problema maior, tá? Olha só. Encontrada em toda a América, e, gente, tem várias espécies. É o gênero Latrodectus, tem várias espécies, tá? Então, elas têm muitas variações de cor e tal, de tamanho, tá? Encontradas em toda a América, desde a América do Norte até a América do Sul, lá na Patagônia também. Veneno neurotóxico com dor muito aguda, que se irradia por todo o membro ou local atingido. Então, tomou essa picada aqui na mão. Cara, vai sentir dor no braço inteiro, tá? Como tem uma ação neurotóxica, vai atuar no sistema nervoso, a pessoa fica irritada mesmo, irritada, perde a paciência, tá? Apresenta tremores, começa a tremer do nada, assim, contrações, espasmos, né? Totalmente aleatórios e incontrolados, tá? Rigidez abdominal, pode ter delírio, alucinação, entre outros sintomas, pode até convulsionar às vezes, e se não for, né, tratado, dependendo da situação, aí pode muito facilmente levar a óbito, tá? E tem soro para tratamento também. Então, a importância de você ir lá ao hospital para receber o soro, tá? Então, tá aqui, ó, 2 espécies do gênero Latrodectus, né? Então, aqui tá ela. E, gente, elas geralmente são pequenas assim também, tá? Tá vendo? Aqui tá o punho, né, da pessoa, o pulso, né? O punho da pessoa aqui. Então, geralmente, elas são pequenininhas, tá? Vamos aos ofídeos, então. Vamos às cobras para a gente finalizar aqui, ó. As cobras são os animais mais temidos quando se trata de animais peçonhentos, mas nem sempre são os maiores causadores de acidentes, como eu falei para vocês, né, na nossa região aqui, principalmente, tá? Taturana, né? Lonome ali. Você pega aí o oeste do estado, Chapecó, tem um amigo, né, que é biólogo lá em Chapecó e tal, trabalhou lá com isso no hospital. Lá é mais comum aranha. Em Chapecó já é mais comum aranhas, tá? Gente, toda cobra tem veneno. Toda cobra tem veneno. Mas nem toda cobra tem presa para inocular veneno. Então, quer dizer, toda cobra venenosa tem veneno dentro do seu organismo, é uma toxina que vai servir para alguma coisa, nem que seja para digestão lá, mas nem toda cobra consegue, nem toda cobra é peçonhenta, nem toda cobra consegue inocular o veneno, tá? Como é que a gente vai saber se uma cobra é peçonhenta ou não? A maneira mais segura de determinar se uma cobra é peçonhenta ou não é observar a dentição, pessoal. Aí vamos lá, olha só, tá? Nós temos, eu até comentei um pouquinho, né, sobre isso em outro momento aqui, mas aqui a gente vai ver com, né, mais calma agora. Olha só, a gente tem 4 tipos básicos de dentição de cobra. Essas 2 de cima são dentições de cobras não peçonhentas, tá? Essas aqui, ó, são não peçonhentas, beleza? Aí nós temos uma dentição ágrifa. A dentição ágrifa é uma cobra que não tem nenhuma presa no inoculador de veneno, tá? Então ela tem, né, somente dentinhos normais sem presa no inoculador de veneno, beleza? Dentição ágrifa. É a dentição das boídeas. Boídea é jiboia, sucuri, são cobras grandes, matam por constrição, né? Tem uma boca grande, consegue engolir bicho grande, mas não é peçonhento, né? Até veneno lá, tem veneno lá nos sucos digestórios, mas não é peçonhento, não consegue inocular o veneno, tá? Beleza. Aí tem a dentição opistógrafa. Gente, a dentição opistógrafa, essa aqui, ó,
a presa inoculadora de veneno é lá no fundo. Então, basicamente, ela só vai inocular o veneno no animal que ela está engolindo. Ela não consegue te dar uma picada e causar um acidente, porque ela não vai pegar, né? A picada vai ser com a ponta na boca, não vai ser lá atrás. Tá? Ela não consegue abrir tanto a boca assim. Então, esse bicho aqui, tá? Ele vai inocular veneno, né? No animal que ele está engolindo. Beleza? Então, é uma cobra também não peçonhenta, opistógrafa. É das falsas jararacas, falsas corais, tá? Cobra cipó, que é um nome popular para um monte de espécie de cobra aqui no Brasil. Tá? Aí tem a dentição proteróglifa, galera. Proteróglifa. Que a presa inoculadora de veneno fica mais na frente, tá? E ela tem um sulco, uma canaleta, né? Para escorrer o veneno. Beleza? Essa é a dentição das corais verdadeiras, que são as corais peçonhentas, tá? E da naja, tá? E aí a gente tem a dentição solenóglifa, que a presa é maior, a presa é mais na frente. Esta presa ela é móvel, ela tem uma articulação aqui no encaixe na boca, ela consegue vir um pouquinho para frente aqui, ó. Então ela não vai ficar só nessa posição, ela pode ficar nessa posição aqui, assim, ó. Tá? Então é mais fácil de alcançar ali a mordida, né? E esta cobra costuma abrir mais a boca. As cobras que têm essa dentição chamada solenóglifa são as que mais causam acidentes, que elas conseguem abrir mais a boca. Enquanto a abertura de boca dessas outras aqui, em torno de 60 graus, por aí, tá? 45, 50, 60 graus, desse bicho aqui ele pode abrir quase 180 graus, cara. Tá? Vai abrir bastante a boca, tá? Das solenógrafas. Então são as dentições. Essas aqui são as que são, né, peçonhentas. Aqui sim, peçonhentas. Beleza? Aqui não peçonhentas, de cima aqui sim, peçonhentas. Tá? Então, a ágrifa sem presa inoculadora de veneno, opistóglifa com a presa mais atrás, são das cobras não peçonhentas. Ágrifa das boide, né, sucuri, jiboia, piton, lá, que é usada como bicho de estimação também. Opistóglifa, falsa coral, falsa jararaca. Tá? Proteróglifa já é peçonhenta, aí das corais e nágeas. E solenóglifa, gente, aí é das cascavéis, jararaca, jararacuçu, né? Essas aqui tem essa dentição solenóglifa, mais adaptada mesmo à picada, né? E são cobras geralmente mais agressivas também. Bom? Então vamos lá. Aqui está a presa inoculadora de veneno. Aqui eu tenho, né, a bolsa de veneno, a glândula de veneno, com um músculo compressor, tá? Um músculo que, na hora da mordida, cara, esse músculo comprime a bolsa para escorrer o veneno aqui por essa presa que cara, ela tem um canal de veneno, ela é oca, é como uma agulha de injeção, né, nas cobras solenógrafas, tá bem? Gente, olha só. Não é somente pela dentição que dá para saber se uma cobra é peçonhenta ou não, tá? A dentição é a maneira mais segura, mas não é a única maneira. Tá? Que outra maneira a gente pode, né, utilizar para saber se uma cobra é peçonhenta ou não? Então, está dizendo aqui que as solenógrafas, né, são as maiores causadoras de acidentes zoofídicos no Brasil, mas além da dentição, a gente tem outras maneiras de determinar, né? Não são tão precisas, não são tão confiáveis, mas dá com uma certa precisão para saber se a cobra é peçonhenta ou não. Tá? Galera, vamos lá, olha só. O que muita gente fala? Marquinhos, tem que ver a cabeça da cobra. Cobra peçonhenta tem cabeça, né, triangular ali, não é tão uniforme, não é redonda, e ela é maior que o corpo, mais larga que o corpo. E cobra, né, não peçonhenta, a cabeça é redonda, da mesma largura do corpo. Cara, a coral verdadeira tem cabeça redonda, da mesma largura do corpo e é peçonhenta. Então não dá para a gente ter certeza só nisso. Tá? Tem que ver aqui a fenda do olho. Nas peçonhentas, a fenda do olho é assim, ó, na vertical. Né? Nas não peçonhentas, a fenda é redonda. A coral também, tá? Tem a fenda redonda e é peçonhenta, a coral verdadeira. Dá para a gente ter uma certa confiabilidade nisso aí? Dá, mas não é assim. Vamos lá, vamos para 80% de confiabilidade. Em 80% dos casos, né, serpente com cabeça quadrada e fenda vertical aqui no olho, tá? É peçonhenta. E com cabeça redonda e a fenda redonda no olho, não é peçonhenta. Mas tem exceções. Então, lá, 80% de confiança. Tá? Marquinhos, já ouviu falar da questão do rabo, né? Se o rabo ele é assim, ó, meio uniforme lá, ela não é peçonhenta. E se o rabo faz uma parada mais ou menos assim, ó, que tem uma bifurcação, não, né? Fica mais agudo de repente, né? Assim, ó.
Aqui é peçonhenta. Gente, não é isso. Isso aqui é fêmea, isso aqui é macho. É que o macho aqui guarda os seus pênis, tá? Cobra tem 2 pênis, tá? Então, eles chamam de M-pênis. Então, isso aqui, ó, é fêmea, mais uniforme a cauda. Isso aqui é macho, menos uniforme, daquela, né, acentuada assim. Então, qual que é a maneira que é mais segura para falar se a cobra é peçonhenta ou não, sem ver dentição? Turma, olha só. A gente tem 3 padrões de coloração nas cobras, tá? A cobra pode ser padrão uniforme, de uma cor só. Pode ser padrão rajado, que é essas manchas de cascavel, jararaca. E pode ser padrão coral, com as listras. Se ela é padrão rajado ou uniforme, se é rajado ou uniforme, o que tu vai ver? Tu vai ver se entre a narina aqui, ó, e o olho, tem a fosseta loreal, tá? Na setinha aqui, ó. Gente, a fosseta loreal é um órgão termossensível. A cobra percebe calor aqui. Então ela consegue saber pela intensidade de calor se é um bicho grande que vai ser um problema para ela, um predador para ela, ou se é um bicho pequeno que é uma presa para ela. Então a fosseta loreal, cara, só aparece pensando em cobra de padrão rajado, manchadinho, ou de uma cor só, uniforme, como a mamba negra, por exemplo, lá da África. Se tem fosseta loreal, é peçonhenta. Se não tem fosseta loreal, não é peçonhenta. Agora, isso não vale para padrão coral, que coral nenhuma tem, nem peçonhenta nem não peçonhenta. Quando você fala de padrão coral, você vai olhar o quê? Se os anéis se completam no ventre, eles vêm do dorso e completam, fecham bonitinho no ventre, ela é peçonhenta. É o que a gente chama de coral verdadeiro. Se o anel está no dorso e no ventre, a ventre é de uma cor só, o anel não se completa no ventre, ela é uma coral falsa, não peçonhenta. Pessoal, não existe a coral verdadeira e a coral falsa. Só na nossa região, são 4 espécies de corais verdadeiras, Brasil, tá? 4 espécies de corais verdadeiras e 21 espécies de corais falsas, tá? Então a gente chama de coral verdadeira que é peçonhenta, é falsa que não é, tá bom? Vamos então aos grupos de cobras peçonhentas do Brasil, tá? Primeiro grupo, as botrópicas, os maiores causadores de acidente do Brasil, distribuídos por todo o país, cara, tem no país inteiro, tá? O veneno tem ação hemolítica e proteolítica, lembra, né? Sintomas são inchaço local, dor intensa, dor dói demais. Já tomei picada de jararaca, tá, gente? Jararaca é um botrópico, né? Dói demais. Hemorragias e processos de necrose, de morte dos tecidos ali. Dificilmente leva à morte. Gente, veneno de jararaca não mata. Veneno de botrópico, de forma geral, jararaca, não mata. Só que por que tu pode morrer por uma picada de jararaca ou jararaca-sul? Infecção. Bactérias na boca da cobra. Nesse grupo de cobras especificamente, nas cascavéis também, você tem uma quantidade muito grande de bactérias patogênicas na boca do bicho. Patogênicas para a gente. Então a picada pode matar por infecção. Da importância de ir ao médico, porque quando a gente faz o diagnóstico que é uma picada de cobra, além do soro, você dá o quê? Tá? Uma medicação ali, um antibiótico para matar a bactéria. Tá? Não tem uma ação sistêmica, o veneno não leva à morte, o que leva à morte geralmente é a picada, bactéria da picada, né? Mas pode causar amputação. A ação local é muito rápida. Tá? Então, assim, se toma uma picada de jararaca, por exemplo, tudo vai depender de quanto de veneno foi injetado, tal, mas em média, né? Tu tem aí até umas 3, 4 horas para chegar no hospital sem nenhum risco de sequela. Vai doer pra caramba o local, mas tu consegue chegar sem uma sequela. Passou daí, tu já começa a ter risco de amputação. Tá? Principais repetos do gênero Botrops, tá? Os botrópicos. A urutu cruzeira, que o nome científico é Botrops alternatus, tá aqui. Tá? Um bicho aí de 1,5 metro, tá? A jararaca, que aí vai ficar entre meio metro e 1 metro, geralmente. Né? Jararaca, Botrops jararaca, que é a mais comumzinho. Tá? A jararaca verde, que é um dos bichos mais bonitos que eu já vi pessoalmente, gente. É lindo esse bicho, tá? Jararaca verde. Também vai ficar em torno de meio metro, 1 metro e tal. Tá? A jararaca pintada também pequenininha, tá? Em torno de meio metro, 1 metro aí. A jararaca sul, esse bicho pode chegar a 3 metros, tá? Esse bicho aqui é gigante, cara. No Plaza, lá que eu falei pra vocês, né, que fiz o estágio, no Plaza Causa da Imperatriz, eu pegava esse bicho direto, os hóspedes nem sonhavam. Então eu tinha um ganchinho desse para pegar esse bicho e levar ele com o ganchinho pro meio do mato, que era bicho de 2, 3 metros, cara. E ele é agressivo, só que por sorte ele ficava longe dos hóspedes, né? Na região onde fica a caldeira lá, onde tinha lenha, né? Ele ficava por lá. Mas eu peguei, nesses 5 anos eu peguei, sei lá, umas 10 desse bicho aqui, tá? Pra levar lá pro mato de novo. A cotiara, que é um bichinho também em torno de 1 metro, tá? A jararaca ioa, que fica na ilha de Queimada Grande, lá no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo. Né? A jararaca, gente, é um caso à parte, porque ela tem um cuidado parental. Geralmente, cobras não cuidam dos filhotes. As jararacas cuidam, tá?
E jararaca não bota ovo, cara. É uma exceção. Cobra geralmente bota ovo. Jararaca ela dá luz. Ela é uma viperídea, cara. Tá? Ela dá luz. Ela tem pato de jararaca, uma das coisas mais feias que tu pode ver na tua vida. Né? Ela dá luz. Beleza? E ela cuida dos filhotes, coisa que outras cobras não costumam fazer. Então, os botrópicos, jararaca assustado, cuida dos filhotes. Essa cobra é endêmica, só existe nessa ilha e tem um veneno muito, muito concentrado. Essa ilha, cara, ela tem uma concentração de, não lembro exatamente, mas acho que é 5 ou 7 cobras por metro quadrado. É porque a maioria fica em cima de árvore, né? Elas são muito arborícolas. Acidentes botrópicos com ação local, lembra, né? Olha só. Aqui o cara, né, demorou muito para ir ao hospital, olha que já conta com umas hemorragias bem feias, né? E a coisa pode ser muito feia mesmo, tá? Aí pode levar até a amputação se não chegar a tempo lá, né? Crotálico. Crotalo, gente, é a cascavel. No Brasil tem só uma espécie de crotálico, que é a cascavel. Gosta de ambientes secos e quentes. Veneno de ação mista, ação neurotóxica, hemolítica e proteolítica. Então a combinação não tem uma ação proteolítica tão forte quanto a da jararaca, mas tem ação, né, combinada. Possui um chocalho na cauda para enganar presas e predadores. Fica mexendo ali, o bichinho meio que se hipnotiza, né? Ela pega presas assim e também foge de predadores usando esse chocalho. Tá? Então tá aqui a Crotalus duríceus, né? Que é a única espécie que a gente tem aqui no Brasil, cascavel. E aqui, ó, o que eu falei para vocês, da ação neurotóxica, que paralisa músculos faciais, que fica com essa carinha assim, ó. E aí, gente, tem uma ação hemolítica também, ó. Essa é a tal da urina cor de coca. Essa é uma urina normal. Aqui uma lesão leve no rim. Aqui uma lesão um pouco mais grave no rim. E aqui lesões bem graves no rim com a urina cor de coca, né? Isso quer dizer um sinal de hemorragia renal, né? Beleza? Aí o cara fica com essa cara de tanso aqui nesse menino, tadinho. Bom, vamos lá. Laquético, representado pela surucucu. Galera, jararaca a gente tem aqui, botrópica a gente tem aqui na nossa região. Crotalus, que é cascavel, só lá no oeste, tá? O laquético, a surucucu, a laquesis, né? Só na mata amazônica e uma região ali da Mata Atlântica, mas aqui no sul do país não tem, tá? É a maior das serpentes brasileiras. Entre as cobras brasileiras, né, venenosas, é a maior. Porque, claro, aí tem jiboia, sucuri e tal, mas entre as venenosas é a maior. Pode chegar, né, até, cara, até mais que 3 metros, tá? Eu botei 3 metros aqui, mas eu já vi registro de 3,5 metros, quase 4 metros. Tá? Depende, se o bicho é mais velho, vai ficando maior, né? Não para de crescer. E inocula até 4 ml de veneno. Veneno de ação mista, hemolítica, proteolítica, neurotóxica, é parecido com o da cascavel, tá? Então, tá aqui a laquesis, é um bicho, né, preto com amarelo, aqui, bem bonitinho também. Bem assustador, bem agressivo, tá? Vejo aqui a falseta L'Oreal, né? Tá aqui no meio. Aí, ó, ação proteolítica bem forte, tá, gente? Destruindo tecido, né? Beleza? E os elapídicos, o último aqui para terminar, representantes do Brasil, representados no Brasil pelas corais, são parentes das nádeas. Cobras pouco agressivas e com raros acidentes, elas não abrem muita boca, elas são mais tranquilas, não dão bote assim, que as outras conseguem pular, dar bote. Elas não, elas mordem, né, eventualmente, mas não dão bote. Vivem debaixo de folhas em florestas, o que a gente chama de serrapilheira. Né? A dentição proteróica foi o veneno mais potente. Gente, olha só, é raro ter acidente. Mas quando tem, é o veneno mais potente do Brasil em serpentes. Tá? O veneno tem ação neurotóxica, ele é indolor, isso é um problema. Às vezes a pessoa tomou uma picada ali, porque botou a mão lá embaixo para tentar tirar folha, para limpar um local lá, uma cobrinha estava ali, né? Picou, a pessoa nem percebeu, achou que se espetou em outra coisa. Não tem dor, o veneno é indolor, basicamente, só que tem uma ação neurotóxica e ele começa a atuar, cara, e depois de 40 minutos pode morrer por paralisia dos músculos respiratórios. Tá? Então, vai bloquear a ação do sistema nervoso que manda mensagem para o músculo respiratório e pode morrer por asfixia. Então, esse é um grande problema. Tá? Gente, a Micruro coralinos é um grande exemplo de coral, uma cobra pequena. As corais são pequenas de forma geral, tá? Essa história de, tem que ver a sequência de anéis, se é branco, preto, vermelho, ou se é vermelho... Não, esquece isso, isso é de uma espécie para outra. Né? Tem que ver se o anel se completa no vente, para ver se ela é peçonhenta ou não. Tá? A coralinos é a mais comum das corais, tem aqui na nossa região. A decoratus a gente tem aqui também. Tá vendo que tem um padrãozinho diferente de distribuição de cores, né? Mas é venenosa também. A frontalis já é mais rara aqui pra gente. Tá? E a brasiliensis é bem rara. Aqui é mais região amazônica e tal. Tá? Galera, acidentes lapídicos, função, né, neurotóxica das lapídeas, né, das corais, deixando aqui, né, o cara de idiota aqui também. Vamos lá. O que não fazer em caso de acidente ofídico?
Não amarra o membro acometido, cara. O torniquete vai segurar, vai concentrar o veneno, é pior. Esquece isso. Vai gangrenar mais rápido, não deve amarrar. Não deve cortar o local da picada. Tu pode piorar a situação abrindo mais vasos, contaminando mais vasos. Não deve chupar o local da picada, como tem gente que fala. Tá? A sucção pode piorar as condições do local atingido, porque a sucção pode romper mais vasos. É pior. Tá? Lava o local da picada com água e sabão, se possível. Não coloca substância, não bota pasta de dente, não bota pó de café, não bota querosene, não bota álcool, nada. Tá? Água e sabão e, ó, corre para o hospital. Não dá bebida pro cara, a gente fala, dá álcool, dá querosene, esquece, tá? Vai para o hospital, que é a melhor coisa. Tá? Mantém em repouso, se puder se movimentar o mínimo possível, melhor, tá? Leva para o hospital. O que a gente faz quando chega no hospital? Cara, muitas vezes o cara traz um animal, aí tu identifica e sabe qual soro dá. Porque a gente tem soro específico para cada grupo. Lembra dos grupos que eu falei? Botrópicos, crotálicos, botrópicos jararacas lá, crotálicos cascavéis, laquéticos as surucucus e elapíticos as corais. Tem um antídoto, um soro para cada gênero. Tu não pode, se o cara teve um acidente com botrópico, dar um soro para elapítico. Vai piorar, não vai funcionar e vai piorar. Tá? Alguns soros, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, que dependendo da situação do paciente, pode dar um choque anafilático. Tá? Se foi pouco veneno, né, a gente consegue mensurar isso de uma forma, você consegue, às vezes, tratar sem dar o soro, só esperar o organismo, né, produzir os anticorpos. Então, se o cara trouxe o animal, tu identifica o animal e pá, dá o soro certo. Se o cara não trouxe, pelos sintomas que ele está tendo, a marca da picada, o local onde foi picada, foi na praia, foi no sítio, foi não sei o quê, a hora do dia, tu vai cruzando informações e a gente consegue geralmente chegar no animal ali e dar o soro correto, tá? Galera, soro antiofídico, a gente vai falar lá na aula de imunidade como faz, tá? Que é inocular lá no cavalo, o cavalo produz anticorpos, você tira filtro, a gente vai falar. Mas só um detalhe importante aqui, a gente tem no Brasil o botrópico, crotálico, elapítico e laquético, tá? Eles são produzidos pelo Instituto Butantan em São Paulo, a Fundação Ezequiel Dias em Minas e o Instituto Vital do Brasil no Rio de Janeiro. Esses 3 locais fabricam no Brasil. E é proibido comercializar. Você não pode comprar, cara. Tá? Então, toda a produção é comprada pelo Ministério da Saúde, que distribui gratuitamente para a rede pública. Então, se você tomar uma picada de cobra, você vai para o hospital, é proibido a cobrança, tá? pela aplicação do soro. Mas também, por consequência disso, né, todo hospital privado não tem esse soro disponível. Você vai para o hospital público se tiver algum acidente. Tá? Se vai no hospital privado, eles vão ou te encaminhar para o hospital público, ou então pedir, né, se a situação for muito grave, pedir para que, né, o hospital público ceda ali um pouco desse soro para aplicar. Tá bom? Galera, tá aqui os caras tirando o veneninho da cobra para botar lá no cavalo e fazer o soro. E a gente vai ver isso lá na aula de imuno mais na frente. Então, rapidamente aqui, ó, para a gente finalizar, questãozinha da UDESC. Analise proporções em relação à dentição das cobras. 1. As cobras podem ser divididas em ágrifas, opistógrafas, proterógrafas e solenógrafas. Verdadeira, né? 2. As cobras proterógrafas não apresentam dentes inoculadores de peçonha? Apresentam, ele é menor e mais, né? Não é tão grande quanto o solenógrafo, mas tem, né? Cobra cega nem é cobra, né, gente? Cobra cega é anfíbio, lembra? Tá? Então, falso. As cobras ágrifas apresentam dentes inoculadores na parte anterior da boca? Não. Ágrifa, o prefixo A é sem. Glifo é presa inoculadora de veneno. A é sem. Então, ágrifas não tem presa inoculadora de veneno. 4. As cobras opistógrafas apresentam dentes inoculadores de peçonha na parte posterior da boca? Não, né, cara? É na parte... não, perdão. Opistógrafa, sim. A solenógrafa é na parte anterior e o proterógrafo também. A opistógrafa é na parte de trás, tá certo. Tá? Então, 1 e 4 corretas. Letra D, a nossa resposta. Gente, tem uma listinha lá para vocês sobre animais peçonhentos, tá? Vou finalizar que vai acabar o tempo aqui. Qualquer coisa chama no WhatsApp para a gente tirar as dúvidas, tá, gente? Obrigadão, galera. Bom resto de quinta-feira, bom finalzinho de semana para vocês. Estou disponível no WhatsApp aí, tá? Fique à vontade. Um abraço.